Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 19 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. O reino dos céus é como um campo de joio e trigo, enquanto vai se formando nessa terra. O reino dos céus é como uma semente de mostarda. É como o fermento na farinha. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio, os que pertencem ao maligno. A colheita é o fim dos tempos, e os trabalhadores são os anjos que retirarão do reino de Deus os que fazem os outros pecar e que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. O reino de Deus é a vida nova da salvação que nos torna membros do corpo de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como falamos no início, este Evangelho nos convida a refletir com profundidade sobre o que acontece no nosso coração. É exatamente no terreno do nosso coração que Deus semeia a boa semente da sua palavra, e o diabo também joga o seu joio, a sua erva daninha. O diabo não perde tempo,
sabe os milagres que a palavra pode produzir no ser humano e logo joga contra ela uma erva daninha, até muito parecida com a boa. O joio é chamado até falso trigo, mas que não tem nada a ver com bom trigo. Irmãos, a primeira coisa que devemos destacar é que a linha de demarcação entre o que é bom e o que é ruim, entre o joio e o trigo, passa dentro do nosso coração e não fora. É dentro do nosso coração que há lances de santidade e covardes fraquezas. Dentro do nosso coração somos bons e ruins ao mesmo tempo. Aqueles que dividem o mundo entre bons e ruins e, logicamente, se colocam sempre do lado dos bons, estão ignorando que a santidade é um processo para vencer o joio que está em nós e cultivar o bom trigo. Se acharmos que o mal está sempre fora de nós e nós somos santos e imaculados, então nunca faremos limpeza dentro de nós. Nunca endireitaremos o nosso coração e nunca nos tornaremos santos de verdade. Tem uma frase que sempre repetimos para os nossos irmãos acolhidos. Tirar alguém da rua é até fácil, mas tirar a rua de dentro do coração, isso que é muito difícil. Arrancar os vícios da rua de dentro do coração, isso é mais difícil do que escalar uma montanha. O mesmo se poderia falar de todo cristão. Tirar uma pessoa da vida do mundão não é difícil. É isso que o Yeshua, o Ruá, o Caná fazem. Mas tirar o mundão de dentro do nosso coração, isso é empresa árdua. Essa é obra paciente da formação, da santa rotina de oração e da vivência da palavra. Se fosse fácil, o mal já teria acabado neste mundo. Mas, pelo contrário, a luta continua e é terrível. Nós nos convertemos sim, mas nem sempre percebemos que há camadas do nosso ser que ainda não estão convertidas. A palavra penetrou somente as primeiras camadas do nosso coração, mas não alcançou o coração do coração. Isso tem consequências muito graves. Pense nos apóstolos. Nesses dias, lemos que Tiago e João tentaram vergonhosamente passar à frente dos outros apóstolos, tentando pegar os lugares de honra ao lado de Jesus. Os outros ficaram zangados e ofendidos. Imagine como era difícil a comunhão já ao redor de Jesus. O joio e o trigo estavam presentes em seu coração. Apesar de João ser o evangelista do amor, havia também joio de egoísmo e soberba em seu coração. Eles tinham deixado tudo, barco, redes, campos, casas, famílias, mas não tinham deixado a si mesmos. Não havia deixado para trás o seu orgulho, o seu egoísmo. É por isso que precisa de formação, precisa de uma longa caminhada, precisa se conhecer e conhecer a Deus no profundo. Se até os apóstolos precisaram de 3 anos de formação intensa ao redor de Jesus, dia e noite, como nós podemos pensar que um domingo por mês ou 2 seja demais? Irmãos, qualquer que seja o caminho formativo que escolhemos para nós, sempre haverá empenhos e compromissos que pedem sacrifícios. Você acha que não custou para Maria Madalena abandonar tudo o que tinha para seguir Jesus dia e noite pelas estradas poeirentas da Palestina por 3 anos? Você acha que tudo foi um paraíso encantado? Você acha que não custou para Joana de Cusa deixar o marido, administrador e colaborador de Herodes, e ir atrás de Jesus por 3 anos, dia e noite? Foi uma autêntica santa rotina. Todo dia andando pela Palestina inteira, todo dia participando da pregação de Jesus, muitas noites mal dormidas, nunca na mesma cama, se tinha cama, carregando suas trouxas nas costas.
frequentemente acontece que esquecemos o que comportou e comporta o seguimento de Jesus. Repetimos, os apóstolos deixaram prontamente e com entusiasmo o seu mundinho de pesca na beira do lago. Com entusiasmo saíram do seu mundinho, mas foi somente a dura custa que arrancaram este mundinho de joio de dentro do seu coração, tornando-se humildes e entregues por amor. A terceira coisa que precisamos focar com clareza é que o nosso coração é um mistério. Ele é como uma cebola, feito de muitas camadas, e precisa sempre se perguntar: até que camada a palavra de Deus entrou no nosso coração? Não basta deixar, irmãos, que a palavra faça cosquinhas no nosso coração. Precisa que ela penetre como uma espada de 2 gumes até a medula, até o centro da nossa personalidade. Deveríamos agradecer a Deus por toda a dificuldade que encontramos, porque é somente através das provações e das dificuldades que aparece o joio e aprendemos a nos conhecer profundamente. É através das provações que arrancamos o joio de nós e fazemos crescer o bom trigo. Aliás, pela verdade, não se trata tanto de perder tempo para arrancar o joio, mas de se empenhar com todas as forças para fazer crescer o bom trigo em nós. Assim fala a parábola. Se o trigo cresce, o joio ficará sufocado por si mesmo sem fadiga, e os anjos irão arrancá-lo. Assim, se nós não cansarmos de fazer o bem, se não cansarmos de buscar formação, com esse diário, com o Domingo Belém, o Tabor, com os retiros, se não cansarmos de aprender a fazer o bem com a escola de pastores, então o trigo que está em nós poderá afundar raízes sempre mais profundas no nosso coração e se tornará viçoso, por si mesmo matará o joio. Enfim, irmãos, podemos hoje renovar o compromisso a utilizar todos os instrumentos de formação que temos, o diário espiritual, os retiros, as palestras, textos como a escola de pastores, utilizar os grandes canais da graça que irrigam o nosso trigo, a Santa Missa, a adoração, a leitura da Palavra de Deus, o terço, a confissão, o jejum. Vamos em frente, sem medo, e o diabo fugirá de nós, se lhe resistirmos com firmeza. Enriquecidos por esta reflexão, vamos ouvir de novo esta palavra que tanto nos ajuda. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões.
Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo e o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Podemos sublinhar e anotar as frases da palavra e da meditação que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que adubará o trigo que está em nós.
Vamos pensar mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Com perseverança e paciência, abraçando a santa rotina do dia a dia. Paz e alegria a todos. Cultivar o bom trigo em nós. Paz e alegria a todos. Quero abraçar a tua vontade, não se faça o meu querer, mas o que em mim queres fazer. Quero abraçar tua cruz, o que me ordenares, mesmo que na dor venha sofrer. Se estou em ti, vou renascer como um grão de trigo que caiu no chão, que germina, vira fruto, e este fruto se transforma em pão e alimenta, gera vida, ó Senhor. Assim eu quero ser, pois morrendo por ti, sei que eu vou viver como um grão de trigo que caiu no chão, que germina, vira fruto, e este fruto se transforma em pão e alimenta, gera vida, ó Senhor. Assim eu quero ser, pois morrendo por ti, sei que